Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14. Honra a teu pai e tua mãe. Piedade filial. Sabes os mandamentos. Não cometas adultérios, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometais fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Marcos capítulo 10, versículo 19, Lucas capítulo 18, versículo 20 e Mateus capítulo 19, versículo 19. Honra a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica em um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar, assim, que o amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram para nós na infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esses mandamentos os que julgam fazer muito, ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhe resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir os filhos jovens e fortes? A mãe não lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa, somente, é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que, com a vida material, lhe deram também a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terás de sofrer o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgente para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem,
Por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo, e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Deve lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque, neste, a falta da caridade se junta à ingratidão. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje, piedade filial. É tão importante a presença dos pais e é tão importante, tratar bem os pais, que esse é um dos mandamentos, mesmo para aquele povo totalmente primitivo. Então você vê que essa importância já vem lá de trás. Se isso é importante para aquele povo que se matava, que não pensava em nada de caridade, então hoje a gente tem que ver que isso é no mínimo uma grande obrigação, de nós. Nós temos que tratar bem, nossos pais, por quê? Primeiro que eles fizeram muito por nós, nos deram educação, nos alimentaram até certo ponto. Tem muitas pessoas que acham que eu não sou dependente do meu pai, etc, não tô nem aí para ninguém, porque eu, vamos dizer, me sustento, etc. Mas eu tenho certeza que 99% das pessoas foi sustentado e foi educado, entre outras coisas, pelos seus pais, Então a gente tem que tomar cuidado, pois sem a presença dos seus pais na Terra, em sua encarnação ficaria complicada, talvez até não seria possível de encarnar nessa situação. Então, por maior que sejam os problemas que as pessoas tenham com os pais, nós temos sempre que lembrar disso, que os pais aceitaram vocês como os filhos, e isso às vezes é questionado durante a encarnação do próprio pai, da própria mãe, é questionado conversando com o espírito. Às vezes essas escolhas, na verdade, são feitas pelo espírito na própria encarnação, às vezes no passado, antes de reencarnar. Mas isso daí, na verdade, não dá pra gente colocar um geralzão, porque tem muitas variações, cada caso é um caso. Mas de forma, vamos dizer, geral, os pais, tanto o pai como a mãe, aceitam o filho. Eles optam, mesmo que seja um filho mais evoluído ou um filho mais atrasado, não interessa. Eles realmente aceitam, e por isso que existem gravidez muito que você não vê lógica, por exemplo. Tem pessoas que namoram, por exemplo, por 10 anos e não engravidam. Aí de repente ela conhece outra pessoa, já engravida logo de cara. É porque isso, obviamente, é controlado por uma inteligência superior, baseado nas programações, em toda a programação que esses espíritos fizeram antes de reencarnar. Então é óbvio que se você veio com um pai, com uma mãe, não é sem motivo algum. Com certeza houve uma pré-programação, e esses espíritos, no mínimo, têm alguma afinidade com você. Agora, se tiverem alguma desavença, é a grande oportunidade que Deus nos dá para acertar essas diferenças e ficar na paz, não é verdade? Então, pessoal, de uma forma geral, se a gente pegar aqueles que têm pais maravilhosos, que sempre fizeram tudo pelos filhos, educaram e tudo, se a gente pegar aqueles que têm pais que fizeram mais ou menos, se a gente pegar aqueles que têm pais que batiam nos filhos, mas de qualquer forma, não interessa, Tem casos também que os pais abandonam os filhos e aí vai para adoção. Inclusive a adoção é uma coisa extremamente nobre, muito respeitável, e claro que o espírito que adota, a pessoa que adota, ela recebe muitos créditos, se tratar com amor e carinho, óbvio, E muitas vezes essa separação da adoção, ela é feita, vamos dizer, programada, vamos dizer assim. Vamos dar um exemplo: o Joãozinho nasce na família ali e é abandonado quando criança, certo? Como bebê, pode ser. E aí ele vai para um orfanato, depois ele acaba sendo adotado. Muitas vezes o Joãozinho tem esse débito, então ele tem que passar por essa adoção, por esse abandono, na verdade, Porque fica um trauma na realidade. Mas aqueles pais que adotaram ele, que não são os pais biológicos, mas muitas vezes são os verdadeiros pais, os pais espirituais. Então nós lembramos que as relações biológicas não são tão fortes como as relações espirituais. É claro que normalmente, vamos dizer assim, na maioria das vezes,
a relação biológica vem ligada com a relação espiritual. Um pai e uma mãe estão muito ligadas aos seus filhos, por exemplo, né? Espiritualmente e biologicamente também, óbvio. Mas isso não quer dizer que por um ser pai do outro, que eles tenham uma alta ligação espiritual. Pode ser a primeira vez, até que eles vêm nessa posição, né? Pode ser que eles tenham desavenças do passado, então por isso que às vezes fica uma situação ruim. Mas de qualquer forma, se nós estamos aqui nessa situação, é porque Deus e os espíritos superiores que trabalham em nome de Deus concluíram que essa é a melhor situação para a gente evoluir, né? Então nós temos que agradecer muito aos nossos pais, principalmente aqueles que fizeram bem por nós, porque a gente está falando aqui, né? Na verdade, eu estou querendo dizer assim, que aqueles que têm pais que não fizeram bem por eles, ou às vezes não cuidaram bem, ou batiam muito, ou abandonaram, mesmo esses têm que ser gratos, né, pelos seus pais, porque eles, afinal de contas, colocaram você no mundo. Mesmo que, vamos dizer assim, você mantenha uma certa distância, porque às vezes o próprio pai ou a própria mãe acabam querendo se aproveitar das situações e tudo. E algumas coisas eu concordo também, porque a gente não está aqui para ser tonto, né? A gente tem que procurar ajudar os outros, mas quem quer ser ajudado, quem não quer ser ajudado, a gente não deve perder tempo mesmo. Mas mesmo assim nós devemos ser gratos por eles. Agora, o exemplo que eu estou dando até agora é sim dos piores pais, podemos dizer assim. Porque obviamente que aquele pai, aquela mãe que cuidaram de você desde criança, que te deram alimentação, que te levaram para a escola, né, que fizeram o possível para te educar, que te ensinaram a falar, que te ensinaram a andar. Esses daí, eles merecem, obviamente, um grande suporte da sua parte. E não é só suporte financeiro, é o suporte emocional também. Porque, infelizmente, a gente vê muito isso hoje. Os filhos saem de casa, certo? Porque o mundo hoje é totalmente diferente do que era antes. A gente tem um monte de atividades, o trabalho hoje puxa muito mais pesado do que antes, né? A gente tem televisão, a gente tem trânsito, um monte de coisa. E aí os filhos acabam não tendo tempo para os pais. E isso é muito ruim, porque acaba fazendo muito mal emocionalmente para os pais. Então vamos dizer assim, para esses pais, para esses bons pais, é de obrigação, na verdade, né? Como que a gente quer fazer a caridade se a gente não consegue nem ajudar as pessoas que estão do nosso lado? É óbvio que é muito importante ver todo mundo por igual, mas no mínimo você tem que manter as pessoas que estão próximas de você muito bem, principalmente aqueles que te ajudaram quando você nasceu, pois sem eles você não teria nem nascido, e sem o suporte deles provavelmente você não teria feito nada, porque eles te levaram para a escola, eles te deram educação, eles te deram alimentação e tudo mais. Então, obviamente que esses pais, sejam biológicos ou sejam adotados, né? Quer dizer, adotivos, desculpa. Eles merecem sim o melhor suporte possível, que vocês sempre estejam verificando se eles estão bem fisicamente, emocionalmente, se eles precisam ir no médico, quem tem uma condição financeira melhor, ver se eles precisam de alguma ajuda financeira, né? Verificar, conversar com eles, dar um espaço, dar um tempo para seus pais, porque eles, quando vocês eram crianças, eles fizeram isso, deram o melhor, né, para a sua educação. Então é nada mais justo do que agora você pelo menos dedicar algumas horas, pelo menos dedicar algum tempo para os seus pais. Então é muito importante que a gente não esqueça nossos pais, porque infelizmente existem muitas pessoas que esquecem os pais quando eles envelhecem e deixam eles por aí, né, sem proteção nenhuma, no sentido, não só no sentido físico, como emocional, como financeiro. Vocês sabem, né, o que é ruim e o que é bom. A gente sabe o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Então vamos procurar sempre dar esse suporte para os nossos pais, tudo bem? Muito obrigado, pessoal, que assim seja, e até o próximo Evangelho. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho.
Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!